Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. O vídeo de hoje é a respeito de multiculturalismo. Isso mesmo. E o que significa multiculturalismo? Essa palavra é tão grande, né? Vamos lá. Primeiro é de multi. E multi é o quê? De muitos, vários. E também tem a palavra cultura, né? No multiculturalismo. Então, a gente pode chamar isso também de uma pluralidade cultural, né? Um pluralismo cultural. Ou seja, é uma palavra, um termo que representa muitas culturas num determinado local, num determinado território, num determinado bairro, cidade, país. Enfim, ela representa aí essa multiculturalidade regionalmente, né? Numa região, numa localidade qualquer. Bom, hoje então a gente vai aprofundar multiculturalismo e ver como é que as bancas exigem esse tipo de conteúdo nos concursos. Bora lá? Bom, e quando a gente fala, né, de multiculturalismo, a gente pode dizer também que é uma relação, né? O multiculturalismo é uma relação do quê? De várias culturas naquele mesmo local, né? Naquela localidade, naquele território. Então, a gente pode afirmar que é um acontecimento social. Então, o multiculturalismo, ele é um acontecimento, ó, social, certo? Ele é social porque ele tem a ver com a sociedade, com as pessoas, tudo a ver com a globalização, né? Esse movimento que vai envolver aí diversos países, diversas nações, enfim, que está globalizando o mundo, né? O que significa isso, né? Essa globalização? Algo que extrapola fronteiras, algo que vai extrapolar, ó, a globalização, ela extrapola, ó, extrapola fronteiras, limites, né? Então, vai além daqueles limites, certo? Agora, por que a gente trabalha aí essa questão da globalização extrapolando fronteiras? Porque nas sociedades de hoje em dia, né, da contemporaneidade, nós temos uma multiplicidade de grupos imigrantes em determinados locais. Por exemplo, no nosso país. Nosso país é um país que recebe uma multiplicidade, porque está extrapolando fronteiras, ele recebe uma multiplicidade de imigrantes, certo? De imigrantes de diversos locais do planeta. Portanto, o multiculturalismo, ele pressupõe não só a coexistência de diferentes culturas, né, diferentes grupos culturais, mas também de diferentes grupos que estejam interligados. Então tem que haver, para existir o multiculturalismo, não é só uma posição no mesmo território de diferentes culturas, mas que esses grupos estejam interligados por conta aí de uma troca, de uma interação entre essas diferentes culturas. Então, quando a gente pensa aqui no Brasil, que recebe, né, que extrapolou aí essas fronteiras, que recebe vários imigrantes de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, e aqui no país eles começam a interagir, né? Essas diferentes culturas estão interagindo, aí sim a gente pode caracterizar isso como multiculturalismo, porque ele é ligado ao social, tá? Porque é ação, porque é interação, né? Ó, interação também, certo? A gente pode também entender que o aspecto sociológico, né?
ele não vai só entender esse conceito multiculturalismo, porque sociologicamente sempre haverá uma cultura predominante que vai se sobrepor às demais, né? Sempre haverá uma cultura dominante, uma que vai se sobrepor às demais, diferentemente desta interação entre culturas diferentes que pressupõe o multiculturalismo. Bom, tem uma outra vertente, né, que aceita essa ideia das várias culturas se integrando e convivendo bem, em função das possibilidades das relações globais que estão aí extrapolando essas fronteiras, esses limites, né, geográficos, políticos e até econômicos. Então, a gente pode dizer que não tem uma cultura, ou um hábito, ou valor, ou costume de um determinado grupo que possa ser superior aos demais. Então, esse conceito forte, né, traz aí uma discussão de que cada cultura ela precisa ser respeitada na sua essência. Então, cada cultura, olha só, cada cultura deve e precisa ser respeitada na sua essência, né? Naquilo que ela traz de único, né? E aí não faz sentido pensar na possibilidade da existência, né, de um certo ou um adequado ou um inadequado em relação aos outros costumes, às outras manifestações culturais. Afinal de contas, isso é a base do multiculturalismo, ou seja, essa interação, o respeito. Tá? Então, o respeito é a base, certo? Desse multiculturalismo, disso que se entende, né? Dessa interação entre diferentes culturas. Bom, aqui no Brasil, a gente identifica logo desde o início um movimento nesse sentido. Lá no início, com a chegada dos portugueses, quando teve princípio aí uma construção social de nação, né? A partir dessa relação, a partir desta interação entre os portugueses, fundamentalmente representantes dos europeus, aqui na América, né? E os diferentes povos indígenas, que são os nossos povos originários, né? E os demais povos e diferentes povos, né? De origem africana que foram sequestrados, escravizados de diferentes localidades dentro da África, vieram de diferentes países, territórios, enfim. Então, durante o desenvolvimento do nosso país, lógico que havia aí uma sobreposição da cultura europeia, né, sobre as demais culturas, mas há uma interação cultural aqui no nosso país desde muito cedo. E isso a gente vê também com outros povos que chegaram aqui no Brasil, né? A gente teve holandeses, franceses, espanhóis, italianos, alemães e também fora da Europa. Os japoneses também migraram fortemente para o nosso país. Então, e outros imigrantes ainda, né? Ou seja, a nossa cultura é uma cultura multicultural, né? Porque abraça aí várias culturas e várias influências de diversas localidades. Aí, então, o que aconteceu, né, com a formação do nosso país? E não poderia ser de outro modo, né? A partir das diferentes etnias, o nosso povo foi se constituindo multiculturalmente, né? A partir aí dessa ideia de multiculturalismo, que são diversos costumes, diferenças, crenças religiosas que fazem parte aí do multiculturalismo. E isso tudo a partir de
diferentes povos, olha só, diferentes povos que constituem a nossa nação e que trouxeram aí outros costumes, certo? Ó, costumes, crenças religiosas, hábitos, valores, princípios, alimentação, manifestações culturais de outra natureza, dança, música, enfim. Todos esses povos diferentes, eles passaram a coexistir aqui no nosso território, né, no nosso país. Então, há uma coexistência, ó, coexistência de diferentes agrupamentos culturais num dado local, né? Que local? O nosso país inteiro. Então, ele é uma multiplicidade, ele é uma multiculturalidade. E isto é representativo, né? É uma representatividade de quê? De que há um certo respeito. Há um respeito e isso faz toda a diferença. Para haver coexistência, tem que haver respeito, né? Respeito ao outro, respeito ao diferente, né? E isso faz toda a diferença, porque afinal de contas, essa coexistência, essa convivência é mais que simplesmente tolerar o outro, é conviver mesmo, né? É viver com. E toda essa discussão vai adentrar os muros da escola e se instalar dentro das salas de aula. E isso é muito positivo. Por quê? É preciso que haja sempre uma integração, tá? Ó, coexistência, respeito, mas tem que haver uma integração, tem que haver troca, tá? Então tem que haver, ó, uma interação, integração. As culturas, as diferentes culturas precisam se integrar para que a gente possa discutir, superar aí as problematizações, como, por exemplo, as questões de racismo. Isso é tão relevante, né? Ainda nos dias de hoje a gente precisa lidar com essas questões e isso é muito importante, porque o preconceito entre os estudantes que surge ali na escola, exatamente como nasce naturalmente na sociedade, é agora um problema da escola. Por quê? É na escola que se forma a nação, é na escola que se forma a cidadania, o povo. Então a gente precisa ter cuidado ao trabalhar com valores, princípios, questões de ordem ética, né? Então, na escola, a gente não pode se esquecer que, olha, nós temos valores, nós temos princípios, nós temos questões de ordem ética que estão ligados intimamente, né, com esse movimento do multiculturalismo, do respeito, da coexistência, da interação. Para quê? Para ter uma convivência pacífica e que essa convivência pacífica possa despertar o olhar dos estudantes, né, que estão em formação, para a diversidade dos grupos culturais, dos mais diferentes grupos culturais. E é importante que os estudantes aprendam desde a mais tenra idade, né? Então a gente tem que pensar já desde lá da educação infantil a respeitar as diferenças, as identidades culturais, religiosas, étnicas e também as questões de gênero, né? Precisa-se ensinar isso na escola. E isso tudo é fundamental para a formação dos valores que vão colaborar com a construção da nossa sociedade, uma sociedade multicultural, uma sociedade mais justa, democrática, né, respeitosa. Agora, na educação brasileira, a gente tem um exemplo clássico, né, que a gente não pode se esquecer, de uma política afirmativa nesse sentido, de uma política afirmativa no sentido da multiculturalidade, que veio colocar aí a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira e
indígena, né, dos povos indígenas, como uma nação que vai levar aí os professores e os estudantes a sair daquele eixo clássico, né, do eurocentrismo e olhar para outras contribuições que fazem do nosso país um país multicultural, né, e que tradicionalmente ficaram séculos e séculos na escola brasileira, na sociedade brasileira e que na contemporaneidade não se admite mais, ok? Bom, vamos ver como é que esse assunto do multiculturalismo é abordado nas provas, tá bom? A gente vai resolver aí questões e a maioria das questões, elas estão ocupando aí a tela inteira. Então eu vou tirar o vídeo, mas você sabe que eu tô ali, eu tô por trás do vídeo e eu estou falando, então você vai acompanhando aí a leitura e depois a correção das questões. Bora lá resolver a questão? Vem comigo! Olha aqui, nossa primeira questão, 2022, Banca AMEOESC, Prefeitura de Itapiranga, lá em Santa Catarina, prova para auxiliar de ensino. As práticas promotoras da igualdade racial e social devem estar incluídas no cotidiano escolar, desde a educação infantil, sendo trabalhadas de forma a estabelecer a diminuição das diferenças e o aumento da igualdade racial e social. Portanto, os professores e os auxiliares de ensino são agentes promotores dessa prática, né? Dessa prática que vai aí fortalecer esta questão da igualdade, né? Racial, social. Ó, abaixo encontram-se descritas algumas delas, algumas dessas práticas, né? Marque a incorreta, ou seja, nós estamos procurando a alternativa errada. Vamos lá? A organização da sala de aula, tal como os materiais disponíveis para as crianças, devem abranger e contribuir para trabalhar essas práticas na sala de aula. B. Leitura de livros infantis que abordam o tema dessas práticas. C. Utilizar jogos interativos com as crianças, pautando-se no trabalho de igualdade racial e social. E D. Trabalhar a prática racial na escola apenas no dia estabelecido para a consciência negra, dia 20 de novembro. E aí, qual dessas alternativas você julga a incorreta? Porque a gente está procurando, ó, a errada, certo? Qual é a incorreta? Vou te dar aí uns segundinhos, porque eu acho que você já sabe qual é a alternativa, mas vou te dar aí uns segundinhos. E aí, podemos ir? Vamos lá? Olha só, se a gente está falando aqui, né, de práticas promotoras de igualdade, olha, igualdade, tanto racial quanto social, elas devem estar incluídas no dia a dia das escolas, né, desde a educação infantil, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, sendo de forma trabalhada, né, de forma a estabelecer a diminuição das diferenças e o aumento da igualdade racial e social, ou seja, precisa-se trabalhar com estas questões já desde a educação infantil. Então, os professores e os auxiliares são promotores dessa prática, né? Porque são os maiores agentes aí dessas questões, né? Porque vão trabalhar com essas questões de igualdade, tanto racial quanto social. E aí, que tipo de práticas são essas, né? Qual é a prática que não levaria a trabalhar aí questões de igualdade racial e social? Então, olha, organizar a sala de aula tal como os materiais, então organizar tanto a sala quanto os materiais para as crianças devem abranger e contribuir para trabalhar estas práticas em sala de aula. E aí, isso aí está correto ou incorreto? Perfeito, né? É isso mesmo. Tanto a
organização da sala de aula quanto dos materiais tem que contribuir, tem que levar a práticas que promovam a igualdade racial e social, sem discriminar, né? Sem olhar para a diferença, mas enxergando aí possibilidades, certo? De interação, de coexistência, de respeito, tá? Então, tá correto. B. Leitura de livros infantis que abordam o tema destas práticas. E aí, vocês acham que isso contribui ou não, né, para a igualdade racial e social? Sim, né? Evidente, isto sim, também contribui. Então, trazer leitura infanto-juvenil, outras leituras, né, de outros textos, pode ser de um texto literário, enfim, trazer leituras diferentes, né, que abordem estas questões, tanto raciais quanto sociais, elas contribuem, né, porque são práticas, né, é uma prática que leva à igualdade, né, que promove, que desenvolve aí a igualdade racial. Então, tá correta, não é a nossa alternativa. Vamos lá, C. Utilizar jogos interativos com as crianças, pautando-se no trabalho de igualdade racial e social. Ora, tal qual a leitura dos livros infantis, né? Jogos interativos são extremamente produtivos, né? Porque promovem essa igualdade, são promotores, né? São recursos, são atividades que a gente pode levar a desempenhar ali a igualdade social e racial. Portanto, só nos resta a alternativa D, mas a gente vai conferir. Olha só, trabalhar a prática racial na escola apenas, olha só, tão somente apenas no dia estabelecido para a consciência negra, no dia 20 de novembro, quer dizer, só no dia 20 de novembro que a gente vai trabalhar com questões de ordem racial, questões de ordem social, de jeito nenhum, não é apenas, é inclusive, né? Não é apenas nessa data, mas é inclusive nessa data. Portanto, e eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, a alternativa correta, alternativa D, de já está dando tudo certo. Bora lá para resolver a segunda. Nossa segunda questão, 2022, Banca FCC, né, Fundação Carlos Chagas, SEDU Espírito Santo, Secretaria de Educação do Espírito Santo, prova para professor e pedagogo. Nos últimos anos, tem se consolidado a compreensão de que o respeito à diversidade cultural constitui um princípio a ser incorporado nas práticas educativas no interior das escolas. Ok, até aqui é tudo isso que a gente falou até agora, certo? Representa mais adequadamente a incorporação deste princípio no trabalho pedagógico. E aí, 5 alternativas. Então, qual dessas alternativas é a mais representativa de que, sim, há respeito à diversidade cultural como um princípio nas práticas educativas? Vamos lá. A. Apresentar aos alunos diferentes manifestações culturais, acompanhadas de discussão sobre as diversas raízes étnicas e os distintos pontos de vista envolvidos na produção dos conhecimentos, ampliando possibilidades de análise em sala de aula. B. Incluir em seu plano de ensino atividades voltadas à comemoração de datas oficiais tradicionais, como o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra e o Dia da Mulher. C. Manter o currículo como proposto nos guias curriculares e livros didáticos, pois nas escolas não se manifestam tensões como racismo, homofobia, machismo, etc. D. Propor uma nova abordagem curricular, substituindo os conhecimentos presentes nos currículos canônicos por outros que representam as versões de grupos minoritários.
minoritários. E evitar o tratamento de questões polêmicas voltadas para opções sexuais, religiosas e étnicas, a fim de preservar os alunos em debates e discussões, garantindo respeito às suas crenças e manifestações culturais. E aí, já sabe? Acho que essa aí demanda um pouquinho de reflexão, né? Pensa aí uns segundinhos e a gente já vai abordar qual é a alternativa mais adequada. Podemos corrigir? O que você acha? Dá para encarar já a questão? Vamos lá? Vamos embora. Ó, vou pegar aqui essa ponta para a gente ficar mais fácil. Então, olha só, nos últimos anos tem se consolidado, né, a compreensão do respeito à diversidade cultural. Então, isso aqui é muito importante para a gente ter em mente na hora da gente procurar ali a alternativa correta, né? Então, o que é que a gente pode achar de alternativa, né, que entenda aí o respeito à diversidade cultural como um princípio, né? Como um valor que está sendo incorporado nas práticas educativas. Então, vamos lá. Apresentar aos alunos diferentes manifestações culturais, acompanhadas de discussão sobre as diversas raízes étnicas e os distintos pontos de vista envolvidos na produção dos conhecimentos, ampliando as possibilidades de análise em sala de aula. Bom, ao que tudo indica, é a nossa alternativa, né? Porque ela trata aqui não só de respeito, né? Mas ela está incorporando práticas, porque olha só, diferentes, ela está apresentando aos estudantes diferentes manifestações culturais, mas não é só apresentando, ela está, ó, discutindo. Então, olha, apresentou, discutiu, né? Sobre as diferentes raízes étnicas, né? As origens étnicas, os distintos pontos de vista. Então, olha, a partir do olhar deste povo, dessa cultura, né? Envolvidos na produção dos conhecimentos. Que conhecimentos? Esses que estão sendo trabalhados na escola. Ampliando também o quê? Possibilidades de análise em sala de aula. Então, olha, vai apresentar, vai discutir e vai analisar várias culturas, né? A diversidade, as diferentes manifestações culturais. Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa, mas vamos ver as demais. B. Incluir em seu plano de ensino atividades voltadas à comemoração de datas oficiais tradicionais, como o Dia do Índio, Consciência Negra e o Dia da Mulher? Gente, não, né? Olha, incluir no plano de ensino atividades voltadas às datas oficiais tradicionais, quer dizer, só isso demonstra um respeito à diversidade cultural? Claro que não, né? Não é porque tem o Dia do Índio agora em abril, não é porque tem o Dia da Consciência Negra ali em novembro, não é porque tem o Dia da Mulher agora aqui em março que há respeito à diversidade cultural. Essas datas existem para a gente ter um outro movimento, né? Para também reafirmar, mas não é só nestas datas que a gente tem que trabalhar essas questões. Isso tem que ser trabalhado sempre, né? O respeito à diversidade cultural, de gênero, de raça, de religião é sempre, é todos os dias, não só nas datas comemorativas e dias oficiais. C. Manter o currículo como proposto nos guias curriculares. Olha só, manter o currículo como proposto nos guias, né?
ó, nos guias e nos livros, pois nas escolas não se manifestam tensões como racismo, homofobia e machismo. Onde, né, gente? Onde? Em que planeta? Onde que não há manifestação de racismo nas escolas? Onde que não há homofobia nas escolas? Onde que não há questões de machismo nas escolas? Claro que tem, isso tem todos os dias, em todas as escolas, e a gente tem que estar alerta, e a gente tem que trabalhar com essas questões desde a educação infantil. Né? E a gente não tem que manter uma rigidez no currículo e seguir simplesmente o que está lá nos guias ou o que está nos livros didáticos, porque esses assuntos vão aparecer e eles têm que ser trabalhados nas escolas. Belezinha? D. Propor uma nova abordagem curricular, substituindo conhecimentos presentes nos currículos canônicos por outros que representem versão de grupos minoritários. Quer dizer, eu vou tirar a questão da dominação, da cultura dominante, e vou prevalecer a cultura minoritária. Quer dizer, eu vou substituir uma pela outra. Não é uma questão de substituir. Se eu estou respeitando, não há nenhuma que se sobressaia, não há nenhuma que deve ser superior às demais. Portanto, tem que haver, respeito à diversidade. E eu não tenho que substituir, porque se eu estou tirando um para colocar outro como mais importante, eu estou substituindo e eu estou dizendo que não precisa haver respeito, tá? Então, não é a nossa alternativa. E, finalmente, a nossa alternativa é evitar o tratamento de questões polêmicas voltada para opções sexuais, religiosas e étnicas, a fim de preservar os alunos de debates e discussões, garantindo o respeito às suas crenças e manifestações culturais. Ora, é me calando que eu vou garantir o respeito ao outro, né? Resguardando o aluno de um debate ou de uma discussão, não falando sobre o assunto, que eu vou resolver o assunto, que eu vou respeitar a pessoa, a opção sexual, religiosa, étnica. Claro que não condiz, né? Justo pelo oposto disso, né? A gente tem que debater, tem que discutir, isso tem que ser pauta das escolas e tem que ser pauta dos planos de ensino, dos programas curriculares. Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa A, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo. Vamos lá para a questão 3. Olha aí, nossa terceira questão, 2022, banca FGV, é uma prova, né, do TCE, lá de Tocantins, prova para analista técnico em pedagogia. Vamos lá. Em pedagogia, tal qual em arquitetura, o programa corre o risco de matar o projeto. Quem falou isso foi Jean-Pierre Boutinet, na Antropologia do Projeto. É um livro que foi editado lá em Lisboa pelo Instituto Piaget em 96. Isso aqui é um trecho, né, de um texto. Aqui, outro. Os programas não são como trilhos de via férrea, sobre os quais deva correr invariavelmente a máquina da escola. São direções com etapas vencíveis em determinado espaço de tempo, indicadas a viajantes livres e inteligentes, pela experiência dos que já a seguiram mais de uma vez. Esse texto aqui foi adaptado de João Toledo, o texto é didática nas escolas primárias, é um texto de São Paulo, né? Foi editado em São Paulo pela Livraria Liberdade em 1930,
tá? Então a gente tem esses dois textos e aí olha só a proposta, né, da questão. Os dois trechos acima expressam uma determinada posição acerca do programa de conteúdos na prática pedagógica. De acordo com esta concepção, né, com esta concepção aqui, né, com essas ideias aqui, os professores precisam obedecer ao programa do sistema escolar, pois ele é legitimado pela experiência. B. O programa é mera formalidade que deve ser ignorada em favor de uma prática pedagógica livre. C. Os professores precisam racionalizar o uso do tempo em sala de aula para conseguirem cumprir o programa. D. O programa serve melhor à prática pedagógica como orientação do processo do que como dogma. E E. Os professores com foco excessivo em ideais abstratos correm o risco de negligenciar a produtividade. E aí, vou te dar uns minutinhos aí para você refletir, porque essa questão demanda aí uma reflexão maior, hein? Podemos ir? Vamos lá? Olha só, o que está na ideia dessa primeira frase, né? Essa primeira frase, olha aqui, o que ela está falando? Em pedagogia, assim como na arquitetura, o programa corre o risco de matar o projeto. Quer dizer, está querendo dizer que o programa, se a gente não tomar cuidado, né, o currículo, o programa, nas escolas, acaba matando o objetivo, né, da escola, que é a formação, que é a educação. Então, a gente tem que tomar cuidado com o caminho, né, com o programa, com o plano. Temos que tomar cuidado com o currículo, ok? Olha lá, tá? A segunda frase, né? Os programas não são trilhos de via férrea sobre os quais deve-se correr invariavelmente a máquina da escola. Ou seja, está falando que o currículo ele pode ser ali o trilho do trem, né? Mas que a escola tem liberdade para circular em outros locais. Então, o currículo não tem que ser um limitador daquele caminho, mas ele tem que abrir possibilidades, né? Então, está reafirmando essa primeira frase, né? De que o programa não pode matar o projeto. Olha, são direções, etapas vencíveis num determinado espaço e tempo, indicados a viajantes livres e inteligentes pela experiência dos que já seguiram mais de uma vez. Ou seja, não é para ficar seguindo aquele caminho só porque alguém já percorreu aquela trajetória. Belezinha? É para ter uma amplitude, é para você olhar para diversas possibilidades. Então vamos lá, olha, os dois trechos apresentam uma determinada posição, que a gente já sabe qual que é, né? Acerca do programa de conteúdos na prática pedagógica, ou seja, a gente já entendeu que o currículo não é rígido, não é fixo, não é engessado e que há uma maleabilidade que deve existir dentro das escolas. Então vamos lá. Os professores precisam obedecer ao programa do sistema escolar, pois ele é legitimado pela experiência. Quer dizer, o professor tem que seguir aquilo porque alguém já fez e deu certo em algum momento e isso precisa ser repetido? Não, né?
Então, olha, os professores precisam obedecer ao programa só porque ele já foi vivenciado, né? Ele foi legitimado pela experiência de outra pessoa? Não, não é porque alguém fez e deu certo que isso, numa outra época, num outro contexto, num outro momento, que isso tem que ser agora, né? As coisas precisam mudar. B, o programa é uma mera formalidade. Quer dizer, o currículo é só uma formalidade. Eu escrevo ali, né, um currículo que seja preposto, um currículo que seja discutido, até que seja, é só uma formalidade, né? É mera formalidade? Não! O currículo é muito importante, ele é a trajetória que a escola vai percorrer, ele é o caminho que será percorrido. Então, ele não é uma mera formalidade, né? Que deve ser ignorada em favor de uma prática pedagógica livre, laissez-faire, laissez-passer. Não, não é para fazer quem quer, o que quer, a hora que quer, né? Há um currículo e isso precisa ser seguido. Mas não é com rigidez, mas com flexibilidade, com estudo, com adaptação, com discussão, com outros olhares e agregando sempre, né? Então ele não é uma mera formalidade. C. Os professores precisam racionalizar o uso do tempo em sala de aula para conseguir dar conta do programa, quer dizer, tem que ficar ali olhando no relógio, ó, eu tenho que dar conta do programa, ó, eu tenho que estar até a página 25, ó, hoje vai ter até a página 25, vamos. Não é assim também, né, que se trabalha na educação. Então, os professores, eles têm que trabalhar com essa questão do tempo, mas eles não têm que racionalizar o uso do tempo para conseguir cumprir o programa, tá? Por quê? Aquele programa que não for cumprido, ele pode ser adaptado, ele pode ser trabalhado num outro momento, de uma outra forma, tá? Eu não preciso fazer caber dentro daquele espaço de tempo, ok? É por isso que tem essa flexibilidade, tá? D. O programa serve melhor à prática pedagógica como orientação do processo do que como dogma, do que como lei, né? Dogma no sentido de lei, que eu tenho que cumprir, né? Então, o que está propondo aqui na D? Que o programa, o currículo, né? Ele serve melhor à prática pedagógica no sentido de orientar o professor, né? Sugerir o professor em relação ao processo de ensino-aprendizagem do que uma lei imposta, cumpra-se, do que um dogma a ser cumprido sem reflexão. E aí? É nossa alternativa, né? Aham! Ok! Porque é exatamente isso que esses dois trechos estão falando. O programa ele não tem que ser maior do que o projeto, né? O currículo não tem que ser maior do que a escola. O currículo ele não tem que ser um caminho já percorrido pelos outros, por outras experiências e que tem que ser reproduzido sistematicamente. Não, né? Então, sim, ele vai servir melhor à prática pedagógica como orientação, né, do processo de ensino-aprendizagem do que como uma imposição. E vamos ver a E, né? Os professores com foco excessivo em ideais abstratos correm o risco de negligenciar a produtividade, quer dizer, com foco excessivo, vou ficar só olhando para ideais abstratos e aí eu vou negligenciar a produtividade. Também não é uma proposta coerente, né? Com uma flexibilidade, porque se eu estou ali batendo o pé, né? Nesses ideais abstratos, onde eu vou parar, né? Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa D.
não é mesmo? Tá dando tudo certo. Vamos lá resolver nossa última questão? Bora lá! Ah, não esquece de deixar seu like, seu joinha nesse vídeo, né? Foi feito especialmente para você, com todo carinho. Vamos lá! Vamos à nossa última questão? Ó, questão 4, 2022, Banca Quadrix, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Prova para professor de educação básica na área, nessa prova, né, de psicologia. Quanto à educação em e para os direitos humanos, cidadania e diversidade cultural e quanto à educação para a sustentabilidade, julgue o item, tá? Julgar o item é dizer se isso aqui está correto ou se está errado. Vamos lá? Ó, na perspectiva dos eixos transversais, cidadania e direitos humanos são termos utilizados para expressar a mesma realidade, isto é, a vinculação de um cidadão como membro de um Estado, em que seus direitos ficam adstritos a decisões políticas. Ai, professora, eu não sei o que é adstritos. Bom, quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, sabe que eu falo para andar debaixo do braço com um dicionário. Faça uma amizade fundamental com um dicionário, seja ele virtual ou físico, porque isso amplia seu vocabulário, amplia suas possibilidades, inclusive e principalmente quando você tiver que fazer uma questão dissertativa, um estudo de caso, e você não vai cair em ciladas como essa. Porque eu já ouvi até dizer que distrito tem a ver com restrito. Gente, são coisas completamente diferentes, ok? Restrito é aquilo que está limitado, é aquilo que está contido, que tem limites, né? Que está dentro de determinados limites. Restrito está ali, restrito dentro. Olha, essa água, né? Esse líquido que tem aqui está restrito ao copo, né? A essa taça, né? Então, essa água está restrita aqui, está limitada aqui dentro desse espaço, né? Dentro desse objeto. Uma coisa que é adstrita, ela está unida, ela está ligada, tá? Então, adstrito é ligado, unido. Belezinha? Então, agora vamos ler de novo a propositura para ver se ela está certa ou errada. Agora que você já sabe o que é adstrito, vamos lá. Na perspectiva dos eixos transversais, cidadania e direitos humanos são termos utilizados para expressar a mesma realidade, isto é, a vinculação de um cidadão como um membro de um Estado, né, de um país, de uma nação, em que seus direitos ficam adstritos a decisões políticas, né? Os seus direitos ficam ligados a decisões políticas, ficam unidos a decisões políticas. Belezinha? Reflete aí se isso aí está no seu entendimento correto ou equivocado, considerando, né, que a educação tanto para, né, quanto à educação em direitos humanos, para direitos humanos, em cidadania, para cidadania, em diversidade cultural, para diversidade cultural, assim como para a sustentabilidade. E aí? Te dá uns segundinhos aí para você pensar. Tudo bem? Vamos lá? Ó, então olha só. Na perspectiva dos eixos transversais, o que são eixos transversais mesmo? São aqueles eixos que vão perpassar vários assuntos, conteúdos, conceitos, tá? Que vão
transversalmente, né? Então, olha, na perspectiva dos eixos transversais, a cidadania e os direitos humanos são termos utilizados para expressar a mesma realidade. Quer dizer, cidadania e direitos humanos são a mesma coisa? Ou seja, eles estão vinculados ao cidadão, né, como membros de uma nação, de um estado, aonde os seus direitos estarão sempre ligados às decisões políticas. E aí, correto ou incorreto? Perfeito, errado, né? Porque não estarão ligados a decisões políticas, porque quando a gente fala de cidadania, de direitos humanos, nós não estamos vinculando a determinada decisão política, né? Mas a uma pluralidade. A gente tem que entender isso como uma liberdade, né? E não como um elo de ligação, né? De união. Veja que, no final das contas, a palavra adstrito foi fundamental para a resolução da questão. Se você não sabe o que é, você poderia se equivocar e acabar assinalando uma outra alternativa. Então, ó, hashtag fica a dica, Garra Amor é um dicionário, belezinha? Ó, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa última questão de gabarito letra E. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço você me acompanhar aqui nesse vídeo, nesse momento de estudos. E não esquece de colocar aqui nos comentários o que você está achando, se gostou, se não gostou. E quais assuntos que você gostaria de ver aqui no canal, que a gente faz com todo carinho para você. Belezinha? Beijo grande e até o próximo vídeo.